Olá galera, beleza? Então, professor Jefferson aqui, comprometido. Eu vou fazer uma correção daquela atividade de revisão que eu passei para vocês. Então, como vocês receberam lá, mandei 10 perguntas, né? São essas 10 perguntas aqui, estão aqui do lado, e vou responder bem rapidinho para vocês, para não restar dúvidas na hora da nossa avaliação, tá? Então, a primeira pergunta que eu coloquei para vocês lá: diferencia uma pergunta filosófica de uma pergunta comum. Basicamente, uma pergunta comum ela pode ser direcionada a qualquer coisa que faz parte do nosso cotidiano. Já uma pergunta filosófica, ela tem a intenção de responder ou investigar coisas que nós não temos ainda clareza, princípios, relações causais, outra coisa também, comportamentos, tudo aquilo que ainda é um pouco obscuro para a nossa consciência, impulsiona, motiva perguntas filosóficas. Então, a pergunta filosófica ela é direcionada a algo que ainda nós não temos uma compreensão. Ou se temos a compreensão, ela não é ainda muito assertiva, muito clara, muito autoevidente. Tá? Então, vamos diferenciar assim. Uma pergunta filosófica ela vai de encontro a percepções que eu ainda não tenho bem definidas. Já uma pergunta comum, eu já repeti em alguns momentos, ela já é mais comum para mim, já é muito mais presente no meu dia a dia. Uma pergunta filosófica, eu preciso de uma construção racional, reflexiva, sistemática, conceitual, linguística, para que ela possa ser consolidada, engendrada de maneira lógica. Tá? Por isso, uma pergunta filosófica ela sempre vai dialogar com áreas do conhecimento diversas, inclusive a arte. As perguntas filosóficas elas também se encaminham para a arte, se encaminham muito para a relação que nós temos com a mídia e etc. Tá? A segunda pergunta lá era o que é um conceito. Um conceito é um termo, uma palavra que representa uma série de significados. Então é diferente de usar uma palavra para descrever um fenômeno, como por exemplo a chuva. A chuva é a chuva. Agora, quando eu falo de liberdade, eu tenho muitas interpretações em torno deste conceito, deste termo. Então, um conceito, basicamente, ele está associado a vários outros significados. Então, ele não é tão imediato como uma palavra que nós utilizamos para a comunicação direta. É algo que depende também de uma concentração maior para a compreensão, muitas vezes de um estudo. Por exemplo, você tem aqui a ideia de liberdade. Eu posso dar uma explicação sobre liberdade do ponto de vista jurídico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social e etc. Então, existem várias formas de entender um conceito. Por isso que ele é um pouco mais complexo e por isso também que ele é o principal elemento relacionado à filosofia, porque a filosofia ela produz conceitos e ela trabalha com conceitos. Então podemos entender também que o objeto de análise e investigação da filosofia está muito relacionado também com a produção conceitual. Tá? Então um conceito consiste em uma palavra com um conjunto de significados. Vocês podem me responder assim que está ok. Conceito é algo que tem uma série, um conjunto de significados, não apenas um significado. O que é o princípio de causalidade? Nossa terceira pergunta. O princípio de causalidade nada mais é que a identificação de padrões de causa e efeito, padrões causais. Então, aquilo que tem uma causalidade é tudo aquilo que se relaciona. Mais uma vez, o exemplo da chuva que eu peguei agora. A chuva, ela depende de uma relação causal, que é o que? A evaporação da água, que vai se condensar em nuvens, que vai produzir eletricidade, a eletricidade vai produzir raios, aquilo vai quebrar as moléculas e nós temos a água. Tá? Então, existe uma relação causal. Então, o princípio de causalidade, que é um dos primeiros princípios e conceitos da filosofia, busca identificar padrões de causa e efeito. Nossa quarta pergunta, a diferença entre doxa, opinião, e episteme, conhecimento. A doxa, ela não precisa de evidências para ser sustentada, ela parte de uma percepção individual, é o achismo que eu falei para vocês. Já a episteme, conhecimento, depende sim de uma relação com evidências, com argumentos bem organizados. Então essa é a diferença fundamental. A doxa, ela não precisa estar fundamentada em evidências. Já o conhecimento epistêmico, no sentido de um saber
sistemático depende de evidências, de uma argumentação, de pesquisa, é algo muito mais trabalhoso. Eu não tenho como produzir episteme de maneira imediata como uma opinião. A opinião é uma impressão que você tem imediata sobre as coisas, que você não tem certeza se é verdade ou não é. Mas a episteme, ela depende de um distanciamento para eu fundamentar melhor aquela minha hipótese, aquela minha teoria. Então é algo que dá muito mais trabalho e muitas vezes é construído durante muito tempo. Que eu estou dizendo que muito tempo, milhares de anos. Então a episteme está sempre se moldando a partir das novas evidências. A nossa quinta pergunta: qual é a diferença entre informação e conhecimento? A informação é um conjunto de referências que elas não estão conectadas. Já o conhecimento é a informação organizada dentro de um sentido prévio. Então eu vou ter uma premissa, que é algo que eu vou utilizar como base para um argumento. Então a informação é aquilo que eu recebo de maneira aleatória. E o conhecimento eu vou organizar a partir de uma lógica interna que vai depender da área de saber que eu estou desenvolvendo. Então, por exemplo, a matemática tem uma lógica interna, a filosofia tem uma lógica interna, a história tem uma lógica interna. Então eu pego as informações e organizo dentro de uma relação sistemática. E essa é a ideia de sistema, é organizar vários argumentos ou várias informações para criar um sistema de conhecimento. Portanto, quando alguém vai estudar biologia, física, vai ter contato com esse conjunto de informações organizadas dentro de um sistema, que ele é gradativo, não existe uma ordem para você ter acesso a essas informações. Nossa sexta pergunta: vocês apresentaram um exemplo de aplicação do princípio de causalidade. Então essa é uma pergunta pessoal, porém eu posso dar alguns exemplos aqui. A ideia da chuva que eu já falei para vocês. Eu posso falar sobre o nascimento. Existe uma relação causal entre o nascimento. Para que exista concepção, é necessário existir fenômenos anteriores. Para que exista, por exemplo, uma bomba nuclear, é necessário ali uma manipulação anterior, uma relação causal. Então a causa é aquilo que é o fundamento da ação enquanto tal, é algo anterior ao ato, à ação. Então, por exemplo, para que vocês tirem 10 na disciplina de filosofia, vocês precisam estudar. Então a causa, se tirar 10, é o estudo. Tá? Então uma relação que ela é muito específica, ela é muito determinante para que aquilo aconteça. Tá? Mas vocês podem usar outros exemplos de causalidade que vocês conseguirem identificar na própria realidade de vocês. Inclusive, eu espero que vocês façam isso, não usem esses exemplos que eu dei para vocês. Pergunta 7. Explica a diferença entre mito e ciência. O mito é uma narrativa fantástica que vai utilizar da minha capacidade imagética, a minha imaginação, para criar referências de mundo. Por exemplo, o mito grego não é uma verdade, porém, nós sabemos que não é verdade, não existe Zeus, Poseidon, mas aquilo representava alguma coisa para aquelas sociedades. Era uma narrativa, porém não existia algo relacionado com uma evidência, com algo que eu tenho certeza que é verdade. Já a ciência depende de uma construção teórica, argumentativa, que ela está fundada em evidências. Então existe uma confusão muito grande na nossa sociedade entre o que é mito e o que é ciência, porque muitas vezes as pessoas tomam mitos como verdades. Isso é algo que nós temos que tomar muito cuidado. Um mito, ele não tem necessariamente um vínculo com a verdade no sentido de uma evidência, algo que eu consigo acessar pelos sentidos. Eu já consigo perceber que é verdade apenas pelo contato empírico dos meus sentidos com a coisa. Já a ciência, ela depende disso. Ela precisa que toda a construção teórica esteja fundamentada em algo que é evidente, pelo menos do ponto de vista de intenção. Obviamente que uma hipótese, ela pode se iniciar sem ter um vínculo direto com a evidência, porém essa hipótese, ela vai se consolidar, ela vai se ter a sua validade a partir da intenção de procurar sim evidências para confirmar aquela hipótese. Tá? Mas isso eu vou falar mais para vocês nas outras aulas, a diferença entre hipótese e teoria. Agora eu quero só que vocês tenham bem distinto, diferenciado o que é o mito e o que é a ciência, né? A diferença entre mito e ciência. Pergunta 8.
Qual é a diferença entre uma opinião em relação a um argumento? Uma opinião também bem parecido aqui com a diferença entre informação e conhecimento. Uma opinião, ela é muito instantânea, ela é muito pessoal, subjetiva. Já um argumento, ele deve ser exposto a uma crítica, a alguma forma de avaliação. Uma opinião, ela basicamente ela pode ser sua se você quiser. É a sua opinião, aquilo que você acredita. Agora, um argumento, ele deve ser posto, exposto à prova, exposto à validação, exposto a críticas. Por exemplo, quando vocês vão responder a prova para mim, vocês estão respondendo com argumentos, porque eu vou verificar se aquele argumento está correto ou não. Você não pode colocar lá na prova o que você acha, porque não é um espaço para achismo, para opinião, é um espaço para argumentação. Então eu espero que tenha ficado bem claro essa questão. Nossa questão 9 aqui. Apresente um exemplo de conceito. Daí aqui vocês também podem, é uma resposta pessoal, mas vocês podem pegar vários conceitos que eu já trabalhei com vocês em sala de aula, vocês já fizeram atividades nesse sentido, mas você pode pegar o conceito de liberdade, conceito de justiça, conceito de vida, conceito de Estado. O que eu quero que vocês façam aqui é apresentar o exemplo de conceito e explicar o que este conceito representa. Vocês já fizeram isso em sala de aula, então aqui está bem tranquilo para vocês. É mais para recapitular mesmo. E apresente um exemplo de pergunta filosófica. Mesma coisa que vocês já fizeram também lá na sala de aula. Eu sei que vocês já fizeram no caderno e na apostila, mas aqui, para responder essas questões, tentem utilizar um exemplo novo. Se você pegou o exemplo lá de qual é o sentido da vida, agora pegue uma outra pergunta filosófica. Por exemplo, qual é a função do Estado? Essa é uma pergunta filosófica. Qual é a função de instituições? Qual é a função da família? Qual é a função da polícia? São perguntas filosóficas também, tá? Então é isso, pessoal. Eu acho que espero que tenha ficado claro para vocês e tentem não se repetir nas respostas para vocês exercitarem a capacidade reflexiva de vocês também, tá? Então é isso. Um abraço, estudem para a prova e não deixem de tirar as dúvidas comigo no decorrer da semana. Até mais.